Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos juntos. Vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica diária do livro dos Salmos. E hoje nós estamos no Salmo de número 6, parte 2. Este é o nosso segundo áudio do Salmo de número 6. Na primeira parte do Salmo nós vimos a oração de Davi, o clamor de Davi diante do Senhor. Nós vimos que este salmo ele se divide em duas partes. Primeiro nós temos o clamor de Davi, reconhecendo o seu pecado e reconhecendo que a mão de Deus estava sobre ele, mas o clamor de Davi é para que Deus não o castigue na sua ira. Davi está vivendo um momento de angústia, de perseguição, de sofrimento e de doença. Está debilitado e também a sua alma está abatida. E é nesse momento que ele se volta para o Senhor, pedindo a misericórdia de Deus para a sua vida. Este é o primeiro salmo de penitência, ou seja, um salmo onde o escritor ele está buscando em Deus o perdão para o seu pecado, porque ele está sofrendo e entende que o sofrimento é consequência do seu erro diante do Senhor. Vamos à leitura do salmo. Abra sua Bíblia no salmo de número 6. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada, NAA. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e socorre-me, salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito. De minhas lágrimas o alago. De tristeza os meus olhos se consomem. Envelhecem por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim todos vocês que praticam iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolheu a minha oração. Sejam envergonhados e fiquem extremamente perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se num instante, cobertos de vergonha. Como já dissemos no áudio anterior, nós vimos até o versículo de número 3, quando Davi ele questiona o Senhor: até quando? Até quando vai durar toda essa angústia, toda essa dor, todo esse sofrimento? Agora, a partir do versículo 4, a oração penitente de Davi, ela continua. O clamor de Davi diante de Deus continua. Versículo 4, ele diz: volta-te, Senhor, socorre-me, salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. Versículo 5. No sepulcro, quem te dará louvor? Observe a seriedade da situação de Davi. Davi se sente à beira da morte nesse momento. E o pior de tudo, ele sente que Deus está ausente dele. E o seu desejo é que Deus se volte para ele. Sabe aquele momento em que você ora e parece que o céu é de bronze e a terra é de ferro? Parece que Deus não está te ouvindo, parece que Deus não está atendendo ao teu clamor. E todo esse silêncio retumbante de Deus inquieta a tua alma. É exatamente assim que Davi está se sentindo agora. Ele diz: volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. Charles Spurgeon ele vai dizer: se nos voltarmos para a justiça de Deus, que apelo podemos fazer diante dele? Mas se pedirmos pela sua graça, podemos ainda clamar, não obstante a magnitude da nossa culpa. Somente pela graça de Deus nós podemos alcançar vitória. Davi está nos portais da morte. Ele tem consciência de que os seus pecados merecem a morte. Seus pés caminham para a morte. O seu próprio corpo dá sinais de morte. A sua alma está prisioneira desse sentimento de morte. E é nesse momento que Davi ele argumenta com Deus, dizendo: se eu morrer,
meus lábios não mais te louvarão. Se eu morrer neste momento, meus lábios cessarão de dar louvor a ti. Observe o versículo de número 5, ele diz: na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Observe que essa também foi a oração que fez o rei Ezequias. Se lembra da história de Ezequias? Que Deus usa o profeta Isaías, lá no capítulo 38 do livro do profeta Isaías. E o profeta diz para o rei que ele vai morrer, que ele tem que preparar a sua casa. Porém o rei se vira para a parede, diante daquela enfermidade, clama pela misericórdia de Deus. E Deus então concede vida ao rei Ezequias. E no seu cântico ele vai dizer exatamente assim, capítulo 38 do livro do profeta Isaías, versículos 18 e 19. Diz assim: porque não te louvará a sepultura, nem a morte te glorificará, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. O vivente, esse te louvará, como eu hoje o faço. O Pai aos filhos fará notória a tua verdade. Esta foi a declaração do rei Ezequias diante do Senhor. Isso nos faz entender que no Antigo Testamento ainda não se tinha uma revelação muito clara do que era a vida após a morte. Essa revelação mais clara, essa compreensão melhor da vida após a morte, ela nos é trazida pelo próprio Senhor Jesus, quando ele vem e fala acerca do reino de Deus. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículos 9 e 10, ele vai dizer que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. E manifestou agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Observe que essa compreensão não se tinha de forma clara no Antigo Testamento. Apesar de haver um vislumbre do que Deus tinha reservado para o seu povo. A compreensão de Davi é que um corpo na sepultura não pode louvar nem servir a Deus. Davi não está certo de que o seu espírito, ou do que o seu espírito pode fazer para o Senhor no mundo dos mortos. Por isso, ele chega a essa conclusão, de que é mais sábio para o Senhor deixá-lo viver, permitir que ele viva, para que ele continue louvando o nome do Senhor. Observe que nos versículos 6 e 7, a oração de Davi ela se torna ainda mais penosa, mais pesarosa. O peso do desespero é revelado aqui. Ele diz assim no versículo 6: estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. O gemido é a expressão mais profunda do sofrimento humano. Quando gememos, é porque nos faltam palavras para expressar o tamanho da nossa dor. Os gemidos de Davi são tão profundos que ele se sente exausto, cansado de tanto gemer. E agora, diferente do Salmo 3, versículo 5 e do Salmo 4, versículo 8, quando Davi relata que a sua confiança em Deus o fazia deitar e dormir tranquilamente e acordar no outro dia feliz, aqui Davi ele expressa que não consegue dormir. Suas noites são tomadas de dor e de temores que fazem com que ele chore copiosamente diante de Deus. Isso fica claro nessa hipérbole que ele usa aqui no versículo de número 6, quando ele diz que todas as noites faço nadar o meu leito. As minhas lágrimas alagam a minha cama. E todo esse sofrimento, todas essas noites mal dormidas, todas essas noites de pranto e lágrimas e dor e angústia, elas são visíveis nos olhos do salmista. Ele diz no versículo de número 7, de tristeza os meus olhos se consomem, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Observe que o abatimento emocional de Davi
ele é algo visível em seu próprio rosto, em sua face. Seu semblante está desconfigurado, seu rosto abatido, olheiras, pálpebras caídas, olhos avermelhados, semblante de dor, de sofrimento. Mas ainda assim, Davi clama ao Senhor, porque no coração de Davi há uma convicção de que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Quando uma petição chega até Deus, ela age em Deus, ela move Deus. E é o que vai acontecer com Davi aqui, agora, no Salmo de número 6. A partir do versículo de número 8, o Salmo dá uma reviravolta, uma mudança radical acontece, do sofrimento para a alegria. Observe o versículo de número 8. Afastem-se de mim todos vocês que praticam a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolheu a minha oração, é a declaração de Davi. E aqui não importa se essas mudanças elas ocorreram mais tarde ou se elas se deram imediatamente após Davi ter orado ao Senhor. O importante é que, ao que tudo indica, Davi agora sente paz em seu coração. Talvez o rei tenha recebido a notícia de que seus inimigos recuaram em seu ataque. E ele entende que esse recuo dos seus inimigos é a resposta de Deus à sua oração. Ou talvez as circunstâncias não tenham mudado em nada. A resposta de Deus para Davi tenha sido a mesma que deu a Paulo: a minha graça te basta. Mas ainda assim, Davi sentia em seu coração que Deus ouviu a sua oração e que tudo ficaria bem. Davi levanta de sua oração completamente restaurado, revigorado. Sente cura no seu corpo, paz na sua alma, triunfando assim sobre os seus inimigos pela oração. E ele declara: apartai-vos de mim todos os que praticam iniquidade. Um coração verdadeiramente arrependido de seus pecados. Ele agora quer uma vida nova, ele quer um viver novo, longe de tudo aquilo que pode afastá-lo de Deus novamente. Charles Spurgeon vai dizer que o arrependimento ele é algo prático. E não é suficiente lamentar ou prantear diante de Deus com o coração. É preciso tomar uma posição firme em relação ao pecado. Um pecador realmente arrependido, ele odiará o pecado e continuará servindo ao Senhor. T. Watson ele vai dizer o seguinte acerca deste versículo de número 9. Ele diz: não é tanto o choro de Davi que o Senhor respeita, mas sim o coração quebrantado. Contudo, eu hesitaria em parar as lágrimas daqueles que podem lamentar com lágrimas diante do Senhor. No capítulo 38 do livro do profeta Isaías, versículo 5, a resposta de Deus a Ezequias é: eu vi as tuas lágrimas. As lágrimas de Davi eram música aos ouvidos de Deus. E agora no versículo de número 10, Davi, que foi liberto da sua perturbação por causa da misericórdia de Deus, fala que os seus inimigos é que ficarão perturbados. Ele diz assim: sejam envergonhados e fiquem extremamente perturbados todos os meus inimigos. Retirem num só instante, cobertos de vergonha. Agora não é Davi que está mais perturbado. Agora são os inimigos de Davi. Os trapos da vergonha foram retirados. Foram trocados por vestes de triunfo em razão da oração penitente do rei. Agora é como se Davi estivesse vestido como um guerreiro vitorioso, pronto a colocar para correr os seus inimigos. Ele encerra dizendo: retirem-se num instante, cobertos de vergonha. Um salmo como este, meu irmão, ele nos ensina
como lidar com situações difíceis em nossa vida, as quais nós mesmos demos causa. Muitas vezes estamos sofrendo por causa dos nossos próprios pecados, por causa das nossas próprias mazelas. O profeta ele vai dizer: de que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados, das suas próprias mazelas. Muitas das nossas dores, dos nossos problemas, nós mesmos os causamos porque deixamos o Senhor, porque nos afastamos dele, porque escolhemos pecar. Mas há um Deus de misericórdia e de amor, que mesmo quando exerce a sua justiça, ele também manifesta a sua misericórdia. E foi isso que Davi entendeu e fez com que ele se lançasse aos pés do Senhor, clamando pela misericórdia de Deus, pelo auxílio de Deus, abrindo o seu coração, a sua alma, confessando as suas mazelas, expondo diante de Deus as suas feridas e buscando em Deus a cura. Que esse seja o desejo do nosso coração, que esta seja a postura que tomamos diante do Senhor quando nos acharmos na mesma situação que o rei. Aqueles que aprendem a orar encontram em todas as circunstâncias da vida motivos para louvar ao Senhor pela esperança do auxílio que Ele nos concede no momento da dor. Fica na paz do Senhor Jesus. Creio que este salmo falou profundamente ao seu coração, pois falou ao meu coração também. E no próximo áudio a gente volta com o capítulo de número 7. Continue acompanhando a leitura dos salmos. Deus tem uma palavra para o teu coração. A paz do Senhor.